A paz do Senhor, irmãos. Nesses momentos difíceis que estamos passando, às vezes procuramos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos sem perspectiva e sem respostas para as nossas perguntas. Mas eu resolvi trazer para nós uma palavra hoje que pode refletir um pouco daquilo que nós estamos sentindo, até pela necessidade de termos algo que nos conforte e que nos dê forças para continuar. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 em diante, diz assim: Terminada a refeição, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte. E a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá andando sobre a água também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para o baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou. Homem sem coragem, o que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes, que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que a tocaram foram curados. O interessante aqui é ressaltar não somente a necessidade de Jesus de se sair, de estar distante um pouco de toda a aglomeração para ele poder se recarregar, ou seja, ele saiu para orar no monte, ele saiu para poder refletir junto ao Pai e mandou que os discípulos atravessassem o mar. Só que nesse meio tempo, o vento bateu e o mar ficou muito agitado. E Jesus, vendo aquela aflição deles, foi até eles para tentar acalmá-los, foi até eles para poder estar junto com eles para chegar no outro lado do mar. E eles, apavorados com toda aquela situação, viram um vulto andando por sobre o mar. E nesse momento eles ficaram desesperados e acharam que era um fantasma, porque existiam várias lendas dentro de Israel, né, sobre essa situação de fantasmas, essas coisas todas. Mas o que acontece é o seguinte: o mais interessante dessa história é que quando Jesus falou: olha, não fique com medo, sou eu, sou Jesus, acalme-se, fiquem tranquilos. Pedro falou assim: mestre, se és tu mesmo, então faz o seguinte, me faz ir até o Senhor. O que Jesus falou para ele? Pedro, venha. O interessante disso é o seguinte: Pedro sempre foi muito afoito, tudo, e ele tinha essa necessidade de provar as coisas. Pedro foi até Jesus andando por sobre as águas. Num dado momento, como foi lido aqui, o que aconteceu? Pedro começou a ficar desesperado, porque as ondas que estavam sobre os seus pés eram muito fortes, o mar não tinha se acalmado ainda, a tempestade continuava. Só que o detalhe interessante: Jesus estava no meio da tempestade. Jesus não tinha abandonado eles em hora nenhuma. Jesus não mandou eles para atravessar o mar simplesmente porque queria estar distante deles. Na verdade, não. Jesus queria ter o seu momento pessoal para que ele se recarregasse e voltasse a fazer as suas atividades normais. Mas quando eles estavam atravessando o mar e Jesus vai andando por sobre as águas, aquele mar revolto, continuava revolto, quero dizer para vocês, o mar continuava revolto, a tempestade não tinha acabado. E quando Jesus chamou Pedro para vir estar com ele onde ele estava, a tempestade continuava. O fato é que, mesmo quando estamos passando por dificuldades, mesmo quando estamos passando por lutas, o interessante é que Jesus não está longe de nós.
Ele está muito presente, ele está muito perto de nós. Ele se faz presente porque ele sabe que nós vamos passar por aflições. Ele sabe que vamos passar por angústias. Nesse momento que estamos passando agora, onde essa doença tem vindo sobre as pessoas, tem matado pessoas, tem tirado a vida de pessoas, tem adoecido pessoas, tem tirado a paz de todo o planeta. As pessoas estão se recolhendo por medo de se contaminar e ser contaminados. É fato que isso nos assusta, é fato que isso nos traz angústia, mas Jesus está conosco. Ele está presente no meio dessa angústia, no meio dessa tristeza, no meio dessa tempestade. O Senhor está conosco. Ele caminha junto e ao nosso lado. Pode parecer que as ondas vão tirar a nossa paz, pode parecer que as ondas vão nos fazer afogar, pode parecer que não há esperança para que as coisas se resolvam. Mas Jesus estava com Pedro quando ainda as ondas estavam fortes, quando os ventos batiam sobre as águas e as ondas estavam fortes e altas. E quando Pedro viu aquilo, ele se assustou, porque ele não conseguiu entender a dimensão do que era estar com Jesus, mesmo em cima daquela tempestade. Mesmo passando por aquela luta, mesmo passando por toda aquela frustração, porque ele começou a ver que ele não tinha capacidade de vencer as ondas. Ele se sentiu incapaz. Ele se sentiu angustiado, porque ele viu, eu não posso fazer nada, eu vou morrer. Vou morrer afogado no meio dessa tempestade e não vou me achar mais. Eu não tenho chance nenhuma. Eu não tenho chance nenhuma de vencer a tempestade. Mas Jesus, no momento que viu Pedro desesperado, no momento que Jesus viu Pedro angustiado por estar passando por aquela luta, o que ele fez? Ele foi até Pedro, tomou-o pela mão, o pegou em segurança e colocou-o dentro do barco. E o interessante, quando Jesus veio sobre o barco, quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou e o vento parou. É assim que Jesus age em nossas vidas. É assim que devemos confiar que, independente das lutas, independente das dificuldades, independente de todos os problemas que venham sobre nossas vidas, Jesus vai estar conosco. E no momento que ele toma providência, no momento que ele toma para si aquele problema, as coisas se resolvem. Mas o mais importante é entender, igual Pedro entendeu, mestre, me salva, por favor, eu vou morrer afogado. É entender que nós não temos capacidade nenhuma para resolver nossas lutas, para resolver nossos problemas, para resolver nossas dificuldades. Nós precisamos confiar que o Senhor está acima de todas as coisas. Precisamos confiar que o Senhor Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio e fim. Ele é. Desde o princípio, ele antes de todas as coisas, ele é. E por ser antes de todas as coisas, por ser o princípio e o fim, por estar junto de Deus da criação, por ser aquele que nos deu vida eterna e vida e abundância, e derramou seu sangue por nós, para que nós tivéssemos vida, precisamos entender que só Ele tem a solução para resolver os nossos problemas. É muito fácil, às vezes, a gente querer tomar as rédeas da nossa vida e achar que a gente pode resolver as coisas. É muito fácil a gente querer tomar a posição e dizer, eu posso, eu tenho capacidade, eu sou suficiente para mim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, meu irmão, meu amado que está me vendo nesse momento. Por mais que você tenha capacidade, eu quero te dizer que além de você, há um que tem muito mais capacidade, que é a capacidade em si. Então eu te faço um convite. Confie no Senhor. Deixe que Ele governe sua vida. Deixe que Ele te conduza nessa tempestade. Deixe que ele seja o seu porto seguro. Deixe que Ele seja o barco onde você está. Deixe que o Senhor coordene sua vida. Porque só assim nós vamos ter certeza de que a nossa vida vai ser boa. Eu creio que o Senhor está falando conosco nesse momento. E eu creio que Deus vai tocar no seu coração. E eu quero que você faça uma oração onde você estiver, confiando ao Senhor a sua vida, confiando a Jesus toda a sua vida, fazendo com que Ele seja o Senhor da sua vida. Eu quero te dizer o seguinte, por mais que as lutas venham, por mais que as tristezas venham sobre nossas vidas, mas Jesus está sobre todas as coisas. Como Ele andou sobre as águas, na tempestade, nada o abalou.
Nada fez ele sair do seu foco. Nada fez ele perder a tranquilidade e o equilíbrio. Eu quero te dizer que Jesus é o equilíbrio de nossas vidas. Confie no Senhor. Entregue tua vida a Ele. Deixe que Ele seja o seu porto seguro. Deus te abençoe. Que nós possamos estar confiantes em Deus. E confiados que há um só Deus. E há um só mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.